Bem, pessoal, falar de demência alcoólica, né, que é uma demência bastante comum aqui no Brasil, mas que é muito pouco falada, né? A gente tem que entender que o álcool de forma excessiva e de forma recorrente, ele pode causar um dano neurológico, né? Todo mundo que bebe, né, que refere, né, aquele bem-estar, tudo isso, é por efeito do álcool no cérebro. Então, o álcool ele tem efeito no cérebro. Obviamente, o uso recreativo, vez ou outra, e a grande maioria da população utiliza, isso não vai causar um dano definitivo. Você tem aquela modificação do seu humor, das suas sensações, do seu comportamento, mas de um modo geral, o álcool passa o efeito e você segue sua vida normal. Só que às vezes a pessoa cria uma dependência daquelas sensações que o álcool dá e faz o consumo de forma recorrente. E às vezes o difícil diagnóstico, a própria pessoa às vezes ela não nota, então ela às vezes cria uma dependência meio que emocional do álcool inicialmente, porque tem aquela sensação, a sensação de bem-estar, e depois começa a ter uma dependência química, né? O cérebro de quem consome álcool de forma recorrente, ele modifica. E essa modificação faz com que cada vez ele precise de doses maiores do álcool para ter aquela sensação de bem-estar. E esse feedback, né, de precisar cada vez mais para se sentir melhor, essa dependência química, essa dependência emocional, faz que muitas vezes a pessoa faça uso crônico durante muitos anos do álcool, em grandes quantidades, levando a um quadro avançado, né, de demência. De um modo geral, se isso é identificado, é possível com a redução do álcool você parar a progressão dessa doença. Alguns pacientes ficam com sequela, né? Mas a grande dificuldade que a gente tem é, número um, a identificação, porque muitas vezes a pessoa que tem uma dependência do álcool, ela nega isso, então às vezes não procura atendimento, a própria família também, porque é um diagnóstico que a gente sabe que é difícil, né? Você dizer que tem uma dependência química ou uma dependência emocional de algum tipo de substância, né? E essa negação às vezes prorroga, né, ou atrasa o diagnóstico. E como essas doenças, né, elas têm tratamento, é possível você fazer um tratamento para evitar que você crie a dependência, para que você reduza seu consumo do álcool, para que você não tenha efeito duradouro no cérebro, né, e você reverta a doença. Se isso não acontece por essa negação, por essa dificuldade, de um modo geral, até quem trata muito isso é o psiquiatra também, né? Porque ele vai envolver, né, junto com o psicólogo, toda essa parte emocional e a química também. Então, às vezes o paciente não pode parar de uma vez do consumo, então o psiquiatra vai dar algumas drogas, algumas medicações que vão ter um efeito químico semelhante para que o paciente vá melhorando aos poucos até a retirada do consumo completo disso e reverter. Se isso não for feito, os pacientes podem ter casos avançados de dependência química e aí chega um momento que ele vai ter uma demência relacionada por esse consumo do álcool, uma doença gravíssima, né, de difícil controle, né? Todos os quadros demenciais a gente já falou aqui, você perde várias funções cerebrais, então funções cognitivas, né, que vão desde linguagem, de resolução de problemas, né, de comunicação, de fala, né? Todo mundo conhece alguém, ouviu alguém, ou tem alguém que já viu passar por essa fase, né? A pessoa vai deteriorando por causa do consumo do álcool, uma doença que é prevenível, você parar o consumo, né? É tratável, porque o médico precisa ajudar, de um modo geral, o psiquiatra, entrando com medicação muitas vezes para melhorar esse controle e também muitas vezes com o psicólogo junto, tá bom? Espero que tenha ajudado. Doença que se fala muito pouco, mas é muito relevante, muito comum aqui no nosso país. Um abraço.